Vocês acreditam que o primeiro vídeo sobre primeira vez que eu assisti na minha vida foi o da Dani Russo aqui no YouTube? Eu devo ter visto esse vídeo umas 25 vezes assim, por baixo. Eu sempre fui muito precoce. Tudo na minha vida sempre foi muito precoce. Eu me orgulho disso? Não. Tô tentando influenciar vocês a serem assim? Claro que não também. Porque depois a gente vai conversar sobre as consequências que isso me trouxe, tá bom? Mas depois, que agora a gente vai gozar. Novinha, né, menina, querendo buscar experiências aí na única ferramenta que eu tinha, que era o YouTube. Aí depois eu fico pensando, será que meus pais estavam tão errados em não me deixar ter acesso à internet tão nova? Eu acho que não. Eu sempre fui muito precoce e eu tenho duas opiniões sobre esse mesmo assunto. Primeiro, eu fui muito presa por conta da religião dos meus pais. Só que, gente, é claro que eu ia ser presa. Eu tinha 12, 13 anos também. Criança tem opinião? Aí eu fico pensando isso. Meus pais estavam tão errados assim? Talvez não. Talvez a forma de abordagem tivesse sido diferente, mas eu realmente queria ter uma asinha maior do que eu podia. Então sempre tive curiosidade sobre esse assunto desde pequenininha. Pequenininha assim, né? A partir dos 12, 11, 10... pequenininha assim. Eu perdi a minha virgindade quando eu tinha 13 anos. Eu não sei como os meus pais não bateram em mim, de verdade. Se eu fosse minha mãe, eu tinha batido. Tinha 50% foi fogo no cu e os outros 50% foi pura birra. O que é que eu acho que poderia ter evitado isso? Muita conversa, educação sexual, não ter tabus, entendeu? Eu andava com gente bem mais velha que eu no colégio. E aí eu achava que pra ser aceita, eu tinha que ser pior do que eles que eram mais velhos. Eu tinha 13 anos, eu era o quê? 8º ano? 7º ano? Não sei o que é. Eu andava com gente de 1º, 2º, 3º ano do ensino médio que ainda era virgem. Entendeu? Tipo assim, claro que existia aquele negócio de beijinho na boca, de ficar e tal, mas o sexo em si não. Aí eu fiz, então vamos arrombar logo tudo? Você não quer nascer para brilhar? Então vai, faz essa merda, faz. E eu não digo nem que meus pais eram controladores pra minha idade, não acho. Hoje, vendo, não acho. Eu acho que eles eram conservadores, é diferente. Existia essa abertura para namoro, pra esse tipo de conversa, sabe? Mas a forma que meus pais encontraram de tentar me alertar pra não me envolver com gente tão mais velha, pra poder ter mais juízo na vida, foi proibindo de eu andar com essas pessoas. Aí o que eu fiz? O quê? Ninguém manda em mim. Eu sou uma mulher independente, tenho 12 anos, acabei de parar de usar fralda. Quem manda em mim, né? Então, no desespero de ser aceita, eu queria fazer coisas que me fizessem ser a popular. Mas eu acabei saindo como a popular mais quenga. Eu perdi a minha virgindade, porque eu tinha vergonha de ser virgem. Mas vamos lá, quais eram as expectativas que eu tinha? Como eu não tinha muito acesso a esse tipo de conversa, o que eu tinha acesso era o que eu via na internet. Vai ser lindo, vai ser especial, você vai marcar a pessoa, entendeu? Você vai ser especial pra aquela pessoa também. Vai doer, não sei o que, tudo aquilo. Só que, gente, vocês acreditam que na minha cabeça a maior preocupação sobre perder a virgindade era: eu preciso arrasar para dar um chá que a pessoa não esqueça. Eu com 13 anos, virgem. Realmente. Aí o que é que eu fazia? Eu vinha aqui e procurava relatos de pessoas que perderam a virgindade, dicas para a primeira vez. Sempre aparecia mulheres que não estavam na mesma configuração que eu, até porque crianças de 13 anos não estavam gravando pra internet dizendo como perderam a virgindade, né? Então realmente a minha experiência era um pouco individual. Aí sempre aparecia aquelas meninas que falavam: eu casei, a expectativa do casamento, de casar virgem, não sei o quê. E eu tinha pavor de casar virgem. Hoje eu continuo tendo esse mesmo pensamento. Eu não casaria virgem, mas por outras questões. Aí a minha preocupação era essa. De tipo assim, eu preciso ser expert para o outro. E eu assim, por mim. Aí achei o vídeo da Dani Russo, que ela contava diferente das outras meninas. Ela contava de uma forma engraçada como tinha sido as expectativas que ela tinha, que nem eu também tinha. Eu não tinha a visão de que a virgindade era uma coisa preciosa, que precisava ser pelo menos segurada, sabe? Eu não tinha um pensamento de que o certo seria você perder com um namorado. Mas hoje eu já penso que sim. Pelo menos um namorado, sabe? Eu vou chegar lá. Mas aí tu imagina uma menina com esse pensamento, com 13 anos de idade, que não sabe nada da vida, que não tinha um diálogo aberto sobre isso com os pais, achar que o ápice e o auge de ser descolado era isso. Então a minha motivação para não ser mais virgem foi vergonha de ser virgem. Parabéns, viu? Parabéns por ser tão burra. Vou deixar o link no comentário fixado. Olha esse anel. Ó, meu anel solitário. R$350.
Aí, resumindo, eu ficava com os meninos de beijinho, de não sei o que, de safadezinha, né? Coisa de adolescente, de pré-adolescente com hormônios à flor da pele, gente. Todo mundo vai fazer. A diferença é que fazendo com ciência, com diálogo aberto, as consequências são menores. Por exemplo, meu irmão, ele já tem 17 anos e ele é virgem. E ele é homem. Ele tem muito mais liberdade do que eu. E o diálogo é muito mais aberto com ele, olha aí. A visão já é diferente, ele não vê a virgindade dele como um problema, eu via. Aí beleza, eu ficava com uns menininhos ali, uns menininhos aqui, tinha um que tinha um certo ponto fraco, eu achava ele um gatinho. Só que eu falava, nossa, isso é muito distante da minha realidade, esse cara nunca vai nem olhar pra mim. Eu era muito insegura, gente, porque eu era muito magrinha. Eu tinha corpo de criança, porque eu era uma criança. Só que existiam amigas minhas, da minha sala, assim, da minha idade, que já tinham um corpo um pouco mais desenvolvido e eu me cobrava muito. Então, assim, qual vai ser meu diferencial se eu não sou bonita que nem elas? Eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Foi a pior coisa, foi, mas eu tinha que fazer. Na minha cabeça era isso, que ia me tornar mais atraente. Sendo que vocês sabem qual é a visão que fica, né? Não é essa. O auge era o Facebook na época, um meio de comunicação. Eu tinha uma conta escondida dos meus pais, porque eu não podia ter. Todo mundo tinha, eu não tinha. E aí eu fazia uma conta escondida e pegava o celular do meu pai de madrugada pra mexer. Eu tava lá, como quem não quer nada. Adivinha quem me chama? Esse menino. Me lembro até eu acordar essa hora. Isso é hora de criança, tá na cama. Eu fiz o quê? Quem é criança aqui? Me senti extremamente ofendida com a descrição dos fatos da realidade, porque ele tava falando a realidade. Eu acho que ele tinha 16 anos, 17, sei lá, ele não era maior de idade ainda. E eu comecei a conversar como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo, que não tinha porra nenhuma pra acrescentar, né? Aí você conversa o quê? Safadeza, porque pra chamar a atenção do homem é isso. Só que a diferença é que o homem só vai te ver pra isso também. É a única coisa que ele vai querer. E aí começamos a conversar e não sei o que. E ele claramente dando em cima de mim. Eu fiz, eu vou perder essa oportunidade, mas nunca no Brasil que eu não perco. Eu queria ser diferente. Eu achava que o fato dele ser mais velho, eu teria que chamar a atenção de alguma outra forma. Que seria o quê? Não ficar só em beijinhos, né? Porque ficar em beijinho qualquer uma fica. Conversa vai, conversa vem. Ele deixa claras as intenções dele comigo e eu reciprocamente. Só que aí me bate o desespero. Qual é o desespero? Eu sou virgem. Eu não vou saber fazer nada. Sendo que qual deveria ser minha linha de pensamento? Eu sou virgem. Ele que tem que arrasar pra que a minha primeira vez seja foda. Você que é a bucetuda, querida. Só que eu menti, gente. Eu falei que não era mais. Porque eu não queria que a visão fosse, nossa, é inexperientezinha. E aí eu fui mentir. Disse que não era. Só que agora, esse tipo de mentira a gente tem que resolver. Porque a mentira tem perna curta. E no caso da minha, tinha um ímã separando a mentira da realidade. O que é que a songamonga aqui pensou? Eu preciso rapidamente perder a minha virgindade de alguma maneira. Na minha cabeça eu precisava resolver imediatamente este problema que me assolava, né? Porque agora a mentira já estava contada, agora já estava feita, agora eu ia ter que resolver de algum jeito. Eu ia ter que resolver. Eu via real como um fardo, como um problema, sendo que, gente, puta que pariu. Tomara que tenham meninas escutando isso, que pensem a mesma coisa e comecem a dispensar. De verdade, antes eu tivesse perdido, enfiando a mão. Qual foi a minha ideia maravilhosa? Tinha um menino que eu dava uns beijinhos de vez em quando, sabe? Que eu tinha ele ali, eu sabia que ele tava ali. E qual é o homem que nega? Qual? Não tem homem que negue. Aí eu fiz, nossa, mas eu queria tanto fazer umas coisas e não sei o quê, sabe? E hoje ainda acho que ele não é uma pessoa ruim, sabe, gente? Porque quando eu vou ver a idade que a gente tinha e as merdas que a gente se enfiava, não era esperado acontecer as desgraças que acontecia. Aí eu fiz esse menino. E aí? Aí ele fez com certeza. E aí, com certeza. Só que tem um detalhe muito importante. Nesse meio, nesse buraco aí fica. Tem um detalhe que eu não contei. O detalhe é que eu tinha uma ordem expressa dos meus pais com o colégio de que eu não poderia, sob hipótese nenhuma, nem sob caso de vida ou morte, bomba atômica, ataque alienígena, eu não poderia sair do colégio sem eles ou sem algum responsável que fosse autorizado por eles, porque eu já era a besta do apocalipse. Eles sabiam o que eu fazia, assim, que o juiz eu não tinha, então eu tinha que ser uma ordem de cadeia. E a minha vida era casa, colégio, casa,
entendeu? E igreja. Qual eram os lugares que eu tinha pra fazer o que não prestava? Igreja e colégio. Meu pai quis me colocar pra fazer piano, tocar piano. E tinha um conservatório musical na frente da escola. Literalmente, você atravessava a rua, aí tava a escola e música. Eu tinha exatos 3 segundos pra fazer essa travessia pra fugir. E eu fiz isso com excelência durante muitas vezes. O monitor fazia assim, eu já tava do outro lado, ninguém nem me via. Então, eu tinha esse suspiro de liberdade pra fazer merda. De verdade, eu não consigo me compreender, não. Eu acho que meus pais realmente me amam muito. Porque se eu tivesse uma criança que nem eu era, eu acho que eu tava presa. É tipo assim, meu senhor, onde foi que... Eu acho que rapidinho eu deixava de ser ateia. E até que era uma guerra espiritual clara naquilo ali. Então, assim, eu não raciocinava de tipo, nossa, como vão ser os meus sentimentos, as minhas emoções? Porque isso só acontece uma vez na vida. Existem primeiras vezes que, na verdade, toda primeira vez é só isso aí. Sim, o plano infalível na minha cabeça era justamente esse. Nesse tempo que eu tenho de exatos 3 segundos, eu corro, fujo, porque o menino morava próximo ao colégio. Fala, gente, vai andando, dá pra ir na sua casa? Dá, então ótimo. O que é que pode dar errado? Nada, absolutamente nada. Apenas o fato de que o menino queria mais que eu me fuder. E se minha mãe visse o histórico do YouTube na época, ela ia saber o que eu tava marcando, porque eu tava desesperada. Mas era desesperada justamente nos termos que eu falei. E se eu não souber fazer nada? Ele já não é mais virgem. Entendeu? Será que com esse rápido tutorial eu vou aprender o que eu preciso aprender para que no próximo eu não passe vergonha? Meu Deus, falando isso alto assim é meio difícil de engolir, tá? Eu achava o máximo. No dia, o menino me chega, me olha e ele fala bem assim, ó. Ai, não vai dar não, porque minha avó, não sei o que, era quase um conjunto habitacional, morava a família do menino todinho da casa dele. Ai, não sei o que, fulano, ninguém saiu de casa, não vai dar. Aí eu fiz assim, eu vou ficar como? Virgem? Ah, não vou ficar não. Pois se arrume, se levante, sacuda essas poeiras e vamos dar um jeito. Porque a mente maquiavélica era minha, entendeu? Não era eu. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer, vamos fazer aqui mesmo. Vamos aqui mesmo. Na escola? O que pode dar errado? Com a escola sendo uma escola evangélica e meu pai sendo pastor dessa doutrina. Mas não pode nada dar errado, não tem como. É humanamente impossível se você for parar pra fazer os cálculos. Lá vai eu, o banheiro, com esse menino. Gente, olha, vou te contar. Os banheiros, você entrava nas portas. Entrou umas 5 pessoas no banheiro no momento lá e eu assim. Estamos passando por uma Eu também tinha mentido para esse senhor, que eu já tinha feito umas coisas, mas que tinha sido poucas coisas. Então poderia realmente sair um sangue ali, uma coisa, mas que eu já era especialista no que eu tava fazendo, horas. Então o menino, ele também assim, fez, minha filha já fez, então não tem que ter cuidado nenhum aqui. Foi um negócio horroroso, não dá nem pra chamar realmente de... Entendeu? Eu só tinha 2 elementos, que era aquele negócio que fica nas paredes, que os véis seguram, aqueles ferros de banheiro de véio pros véis não cair, porque era a cabine cadeirante, e um vaso sanitário e um sonho. Deve ter durado exatos 15 minutos no máximo. Ninguém chegou lá, amores. Ninguém. Podem ir tirando o cavalinho de você da chuva, eu muito menos. E ele, eu acho que ele tava lá, tipo, o que é que eu tô fazendo aqui realmente? Eu saí dali me sentindo a Xena, princesa guerreira. Doeu? Não achei que doeu. Não achei. Tem meninas que sofrem mais do que outras, eu sei. Cada corpo funciona de uma maneira. Eu esperava uma dor muito maior por tudo que eu tinha visto do que realmente foi. Acho que pela adrenalina também, porque quando tá na adrenalina você não sente, né? E não sangrei. Não tive nenhuma dessas duas coisas que são os top 2 de perda de virgindade, né? Não satisfeita, saí contando para todas as minhas amigas, que nem eram tão amigas assim, vamos combinar, né? Eu saí dali pronto, eu fiz, nossa gente, é só isso? Nossa, eu devia ter perdido antes, talvez com 5, 6 anos, né? Eu saí dali me sentindo uma mulher. Nem pentelho nasci ainda, mas eu saí dali me sentindo uma mulher pronta. Já mandei mensagem pra ele, olha, lembra da pílula, tá? Gente, meu Deus, que vergonha, Senhor Jesus da glória. O fato em si, pra mim, com a cabeça oca que eu tinha,
realmente não tinha sido nada fora do normal. Acontece todo dia numa esquina diferente. O problema foi o pós, o que veio depois. Porque criança, quando tá pra fazer merda, qual é o raciocínio lógico que vai ter sobre o que vai acontecer depois? Nada. Eu só não imaginava que da mesma forma que eu era uma boca de sacola e tinha amigas e ia falar para as minhas amigas, a pessoa também era boca de sacola, tinha amigos e ia falar para os amigos. No outro dia, quando eu cheguei no colégio, basicamente todo mundo já sabia. As coisas começaram a escalonar quando eu fiz uma postagem podre no Facebook. Acho que até hoje eu lembro do que se tratava a postagem. O maquiador da Michelle Bolsonaro, entendeu? Não tem ele? Pois é. Ele tava no ápice porque ele aparecia maquiado e não sei o quê. E aí, uma mulher fez um comentário homofóbico numa publicação dele e eu fui lá defender a mulher. Fui no meu Facebook. Eu já tive a coragem de ir no meu Facebook e comentar sobre como se eu, bastião da moralidade, eu funcionava como a típica crente, entendeu? Eu vou condenar aquilo que eu não faço, mas no off eu vou estar chupando todo mundo, que não era o caso também, porque eu só tinha chupado 2 pessoas na minha vida. O menino que eu tinha feito as coisas foi e comentou no meu post a seguinte coisa: com que moral você tem pra falar dele, sendo que você, cão, filha de pastor, tava fazendo isso, isso e isso? Eu fiquei lendo assim, ó. No lugar de se fingir de sonsa e dizer quem, porque ele não se colocou no esquema. Ele não falou que tinha sido com ele. No lugar de eu negar até a morte e desmaiar, né? Eu falei, mas o que é que tem a ver? Começou a virar uma discussão generalizada nos comentários. Todo mundo do colégio estava participando. Sendo que quem deu foi eu, né? Era pra estar eu ali só falando, vocês, bando de intrometidos. Só que aí, galera, começou a ver gente adulta, gente da igreja do meu pai. Foi escalonando e eu pensei que tava ali. Ninguém vai ver isso aqui, é só eu apagar o comentário depois que ninguém vai ver o que aconteceu. Até aí meus pais não sabiam. E foi exatamente isso que eu fiz, eu apaguei e fingi, ó, gente, isso aqui nunca ocorreu. Isso aqui morre aqui. Minha mãe descobriu da forma mais idiota possível. Minha mãe ficou me caçando pela brecha da chave do quarto, ela ficou olhando e aí ela viu. E aí ela foi educada, ela esperou uns 20 minutos, bateu na porta do meu quarto, sentou na beira da minha cama e falou assim, o que é que você estava fazendo? E eu, ficou me olhando assim, eu fiquei olhando assim, um silêncio ensurdecedor, e ela me solta a pergunta que ela não queria soltar. E eu também não queria que ela soltasse. Vamos combinar, né? Que é um consenso de todos nós. Evelyn, você ainda é virgem? E eu assim, gente, mas que porra, né? Falo, até porque eu não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto, a vida com 13 capítulos, ou não. Mas eu queria que no fundo ela soubesse que eu realmente era vida louca, que eu era uma mulher já formada. Olhei pra cara dela assim e fiz, não. Esperando a bufetada. Antes ela tivesse me dado a bufetada. Começou a chorar, dizendo, eu não acredito, você... Olha a sua idade, como que você faz isso? Entendeu? Quem foi? Foi a pergunta principal dela. Aí eu fiz, você não conhece, porque ela realmente não conhecia, não era uma pessoa que ela... Ela, tipo assim, ela já via comigo ali, mas tipo, não era alguém que ela se preocupasse. Aí ela fez, nós vamos arrumar um jeito de contar pro seu pai. Só que eu fiquei na minha cabeça, gente, mas por que a gente tem que arrumar um jeito de contar pro meu pai? Eu não quero, pra quê? Pra quê? Tem coisa que não tem pra quê. Só que minha mãe tinha uma coisa que era, tudo que eu souber, seu pai tem que saber também. Então não existia isso de segredo entre mãe e filho, não existia, entendeu? Tudo essa boca de sacola, até hoje ela demorou pra aprender, viu? Ela falava. Aí eu fiz, ai, se vira aí então, porque eu não vou falar nada. E aí ela ficou guardando como se fosse um segredo, assim. Aí disse que tinha que me levar no ginecologista, não sei o quê. E todo um cuidado pra falar com meu pai, até que aconteceu outra situação. Que ela ficou muito puta comigo. Ela contou pro meu pai assim, ó. Mas eu também, né? Eu sou podre de espírito? Você acabou de me humilhar querendo falar coisa. Meu pai não acreditou. Ele fez, não é possível.
Ele fez, isso aí deve ter sido só um ensaio, brincadeira, uma coisa. Não aconteceu nada, não aconteceu. Vamos levar ela no médico. Aí o médico fez, aconteceu. Aí ele ficou assim. Aí eles ficaram uns 3 dias assim, sem falar comigo. Juro, preferia uma bofetada, eu preferia. Porque aqui pra nós é muito pior você deixar uma pessoa decepcionada do que uma pessoa com raiva. Muitos anos-luz decepcionada é pior. Eu fui parar de fazer merda, eu tinha 18. Eu fui ser uma pessoa mais... que desse pra conviver com uns 18 anos. Foi uma luta. Quem tá na minha vida até hoje realmente merece um prêmio. E eu sinto que eu perdi muitas pessoas que eu amava justamente por isso. Por não me entender e não saber controlar os meus sentimentos, a minha raiva principalmente. Eu era uma pessoa que, se pisasse no meu calo, nossa, eu tentava destruir a vida da pessoa. E não é assim que as coisas funcionam. Você tem que aprender a lidar com as frustrações que os outros vão causar em você, porque todo mundo vai. É aquilo, né? Não tinha aquela base emocional pra entender isso. Não tem como cobrar. E aí, logo depois que eu comecei a sofrer esse bullying, aquelas pessoas, aqueles adultos que acompanharam na época da treta, né, que eu tretei com o menino no Facebook, printaram toda a treta. Eu tinha apagado, mas eles printaram e mandaram pro meu pai. Foi menos pior porque eu já tinha contado pro meu pai já sabia. Só que a gente pensava que era uma coisa ali, entendeu? Tipo assim, meus pais sabiam, minhas amigas sabiam e tipo, cala a boca, agora cala a boca. Aí todo mundo ficou sabendo, entendeu? Virou o assunto lá. E meu pai era muito conhecido, então foi um caos, tanto pelo cargo dele, como pelo próprio colégio em si, né? Até hoje isso acontece nesse colégio. Ano passado eu fiquei sabendo de um caso desse, muito parecido, né? Só que as pessoas foram expulsas, porque pegaram, parece, na hora. Fui pra terapia, foi um rolê. Por isso que eu digo, pra você tomar esses tipos de decisões na sua vida, porque isso é uma decisão importante, é algo na sua vida, é um marco na sua vida. Você tem que ter maturidade para conseguir encarar as consequências que aquilo ali vai te trazer. Por exemplo, eu fui a pessoa mais inconsequente e irresponsável do mundo nesse quesito. A gente tá falando de bullying de colégio, de picuinha de criança, entendeu? Depois que o rolê aconteceu. Mas se eu tivesse engravidado, gente, com 13 anos, como a minha vida estaria hoje? Se eu tivesse pego uma doença sexualmente transmissível, porque ele já era ativo. Eu não sabia, ele poderia também não saber. Camisinha, essas coisas, nunca. Se hoje a gente encontra dificuldade para conversar sobre isso, vocês imaginem há 10 anos atrás. Vou dar um resumo do que eu penso hoje em dia sobre virgindade em si. Não acho que o puritanismo que colocam na virgindade ele seja uma coisa legal, eu não acho. Nossa, você só é pura, você é melhor do que as outras, você tem que casar assim, porque só uma pessoa pode ter isso de você. Eu não concordo. E eu vou falar disso tendo uma visão mais madura sobre o assunto, né? Não é a Evelyn de 13 anos que tá falando aqui. Eu sou a maior fã do puritanismo que colocam em cima da virgindade das mulheres, mas eu acho que a gente precisa ter consciência de algumas coisas. Isso não é resumir vocês, tá? As principais são as que eu já mencionei. Nunca tive uma relação sexual. O que é que essa relação sexual pode me causar? Porque não é só o momento, não é só o prazer, não é só a intimidade, não é só isso. O que é que isso que eu vou fazer agora pode desencadear na minha vida a partir do momento que eu decidi fazer? Eu posso ter um filho, eu posso ter uma doença, eu posso descobrir um problema, sei lá, tem tantas coisas. Tô preparada para lidar com alguma dessas coisas caso eu seja a pessoa premiada que nasceu com a estrela no cu para acontecer? Essa deve ser a sua pergunta principal. O outro tópico, muitas mulheres menosprezam, deixam pra lá, não acham que é tão importante assim, os encaminhamentos médicos. Você, mesmo que você seja virgem, você precisa estar ali fazendo seus exames para você entender o seu corpo, para você saber como você funciona, o seu ciclo menstrual, começar a tomar algum anticoncepcional, você ter um acompanhamento médico antes e depois disso é extremamente importante. Em relação de esperar o casamento especificamente para a mulher, para poder realmente ter uma relação sexual, entender o que é o sexo, eu acho extremamente prejudicial pelas seguintes questões. A sexualidade da mulher é muito mais complicada do que a sexualidade do homem. Vocês já estão carecas de saber, eu imagino, que a mulher, ela é movida por sentimentos. O homem não. O homem, ele é movido pelo que ele vê. Então, ele quer uma mulher bonita, ele quer uma mulher apresentável, ele quer ver, se sentir estimulado, para ele é o suficiente, para a vida dele sexual tá legal. Você, não. Você não vai se satisfazer só com isso. O homem, para ele gozar, é muito, muito, muito simples. A mulher não é. O homem, quando ele vai transar, é só aquilo ali.
a cabeça dele fica ali, a da mulher não fica. Falando especificamente de casamento, quando a gente casa, a gente pretende ficar com aquela pessoa o resto da vida. Eu duvido muito que a maioria dos casais que se divorciaram, casaram pensando que iriam se divorciar. Por mais que as pessoas neguem, o tópico sexual dentro de um casamento, ele é um dos 3 pilares mais importantes que tem. O financeiro conta muito. Vai ser um dos 3 tópicos mais importantes que vai definir se o relacionamento de vocês vai continuar ou não. Segundo é o suporte emocional que você vai ter. Homens são muito difíceis para darem atenção a quesitos sentimentais. A partir do momento que eles se casam com uma mulher, eles têm que aprender isso. Então, se eles não quiserem aprender a dar valor a quesitos sentimentais, o casamento vai acabar também. E o terceiro tópico é o sexual. Se não tem sexo num casamento e não tem um sexo satisfatório, vocês só são amigos dividindo uma casa. Vai se perder admiração, vai se perder vontade de estar junto, vai se perder um monte de coisa que tem que existir num casamento. Tô dando essa volta toda pra resumir pra vocês que uma mulher que ela não é satisfeita sexualmente dentro de um casamento, ela não vai ser plenamente feliz. Ah, mas se ela teve a primeira experiência com o marido, ela não vai saber o que se é bom, se é ruim. É óbvio que vai. Se um homem e uma mulher casam virgens, eles vão se contentar com aquilo? Vão. Tem mulheres casadas há 10, 15, 20 anos que elas nunca gozaram com o marido, que casaram virgens. Não é justo que vocês tenham uma vida medíocre assim, porque os homens não vão ter. Eles não vão ter. Eu sei que existem questões de libido, que muitos homens desejam parceiras mais quentes na cama, mas vocês não têm vontade por X, Y motivo, seria tópico para outra conversa. Mas eu tô falando de você mesmo como mulher. Então eu não concordo com essa ideia de ser pregado de que a mulher e o homem têm que casar virgens, porque as pessoas... Isso é uma ideia religiosa, né? Eu acredito que isso limita muito os casamentos. Limita você a se contentar com aquilo que estão te dando. Sendo que você poderia ter alguma coisa... Sendo que você poderia ter algo muito melhor. Então, eu não escolheria isso e aconselharia as pessoas que me escutam a não escolherem também. Significa que é pra você sair dando pra todo mundo? Claro que não. Não acho certo uma mulher casar sem ter pelo menos uma experiência diferente antes. Vão me julgar, podem me julgar, mas é o que eu penso. Sobre a escolha da pessoa para perder a sua virgindade. Não acho que seja o ápice da melhor coisa do mundo, que você tem que resguardar, que não sei o que ninguém pode. Não acho que a virgindade seja isso. Mas eu acho que você tenha que estar com uma pessoa que você minimamente confie, sabe? Porque é uma coisa íntima, é um marco na sua vida, você querendo ou não. Você vai lembrar daquela pessoa para sempre. Então, se aquela pessoa te respeita, você confia nela, ela te respeita, ela entende o teu momento, vai ser muito melhor pra você. Tanto como uma memória positiva, como no momento, eu acredito que seja mais satisfatório. Ah, mas é meu ficante, não me assumiu. Não fica com esse negócio, ah, me assumiu, não assumiu, pode ser teu melhor amigo. Sabe? Tipo assim, gente, eu não tô falando de relacionamento, eu tô falando de consideração. Tem um diálogo aberto com pessoas. Se não tem diálogo aberto com os pais, hoje a internet ajuda muito. Busque informação. Tem disponível. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, você pode buscar informação. Eu posso trazer informação sobre isso, mais detalhadamente sobre algum tópico, por exemplo. E a última questão, que eu acho que é a que as pessoas mais esperam ouvir: o que fazer para me agradar e agradar o outro na minha primeira vez? Existem coisas simples que, se você conseguir aplicar, você vai ter uma primeira vez legal. Não é pra ser a melhor. Não é pra ser a top das tops. Ai, meu Deus, eu quero isso pro resto da sua vida. Não, se você se prender, você não vai querer isso nunca na sua vida. Primeiramente, busquem posições confortáveis pra vocês, mulheres. O homem, quando ele vai perder a virgindade, ele não sente dor. Ele não tá sentindo nada, ele vai sentir só o primor e vai durar 2 minutos. Você não. As que eu indicaria, você de lado. Porque você, ele estando aqui, você pode controlar ele, você sabe a sua dor, você sabe o seu ritmo, então você vai controlar tudo, você estando de lado e ele atrás de você. Ele por cima eu também acho interessante, porque você tem mais controle do que você por cima. Tem muito lubrificante, não fiquem presos a isso, a um sexo tradicional. Usem lubrificante, usem brinquedos. Você tem que se conhecer bastante antes de trazer o outro para esse ato. Você tem que saber o que você gosta, primeiramente. Não espere que o outro descubra sem você, nem você tá sabendo. Então saiba, se conheça, saiba o que você gosta, saiba seus pontos, seus limites e guie o outro para que seja algo incrível para vocês dois. Você não precisa ser a melhor do mundo nisso, é a sua primeira vez, para de se cobrar tanto. Respeite os seus limites. Se não tá dando, para. Não ceda a fazer coisas que você não tá confortável para fazer ainda, porque o outro pediu.
abuse de outros tipos de sexo. Sexo oral também é sexo, não é preliminar, tá, gente? Preliminar ele te leva pra comer antes de comer. Fique com muita vontade antes de acontecer. Não faça por pressão, não faça por modinha, não faça pra ser aceito, faça porque você quer. Nossa, hoje eu tô morrendo de tesão, eu vou fazer e faça. Se for possível, eu sei que nem sempre é, mas se você tiver a oportunidade de escolher um local, escolha um local tranquilo, vá para um lugar específico para isso, para você ter paz, você ter tranquilidade, para você não fazer nas pressas, que é o que 90% das pessoas que perderam a virgindade fizeram nas pressas num momento completamente inoportuno. Se você tem ainda a oportunidade de escolher, não escolha o errado não, só porque a maioria fez, viu? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtem, vocês comentam, digam aí o que vocês querem mais, me sigam no Instagram, porque eu coloco caixinha de perguntas lá pra vocês dizerem o que vocês querem que eu fale, porque eu falo mesmo, entendeu? Eu falo mesmo. E é isso. Um beijo.